A nossa história começa com um sujeito misterioso sentado numa pedra flutuante, só observando a galera lendo webtoons pelo celular. Dá um sorriso meio suspeito quando vê a reação do pessoal. E enquanto isso, dentro da webtoon Terrarium, o pau tava quebrando feio. O personagem Jin e uma tal de Nagi estavam numa arena. O Jin vem pra cima com uma espada, mas a garota revida com uma bola de fogo. Porém, o Jin avança e tenta perfurar a barriga da Nagi, mas não deu muito certo. E ainda ela corta a mão dele fora. E aqui no mundo real, o nosso protagonista, que eu vou chamar de Seojin, estava lendo isso e fica indignado, porque como o protagonista perde pra um valor tão qualquer, que o roteiro é um lixo. E todo revoltado, ele diz um comentário daqueles: se o meu comentário for mais curtido, eu vou moer esse cara na porrada, não importa a espada que ele tenha. E o tal cara misterioso da pedra vê isso, acha a graça da confiança do prota e pensa: ah é? Então tenta aí. E já na escola, o Seojin tava de boa quando a Seo Yeon, uma garota popular da sala, senta ao lado dele. Ele fica todo sem graça, já que eles nunca se falam, e do nada ela entrega um maço de cigarro pra ele e pede pra ele guardar, porque a professora tinha chamado ela. E quando ele pergunta por que ele, ela solta a frase mágica e mais mentirosa: ué, porque somos amigos. O pobre do Seojin acredita, o coração chega a errar as batidas. E já no intervalo, o Seojin vê a Seo Yeon conversando com uma turma dos populares, incluindo um loiro chamado Taiwon, sobre a tal webtoon da espada flamejante. O Seojin, achando que agora é parça, tenta se enturmar e comenta sobre o capítulo. Só que a reação foi um gelo total. A Seo Yeon olha pra ele com uma cara de nojo e diz que não conhece e que nunca falou com ele. O loiro, que é o Taiwon, e o resto da turma riem da cara dele, chamando ele de perdedor otaku. E pra piorar o dia, tem jogo de futebol, e o Seojin tava lá no meio do campo aéreo pensando na vergonha que passou, e o resultado disso, meu povo, a bola vem em direção na cara dele e ele não defende, fazendo o time adversário marcar o gol. E ele achou que todo mundo ia cair matando em cima dele, porém todos só ignoraram a existência dele, como se ele nem existisse. No fim do dia, nós vemos cigarros boiando na privada, no banheiro masculino, o Seojin escondido no banheiro, que é o clássico refúgio dos oprimidos. De repente houve vozes conhecidas e era a galera da sala dele. Eles estavam reclamando que o Seojin era chato, que se mete onde é chamado e tal. Aí um deles pergunta pro Taiwon, o loiro amigo, por que ele ficava defendendo o nosso prota. E a resposta dele, é de quebrar o coração. Eu só tenho pena dele, estudamos juntos no fundamental, mas pra mim ele é patético. Seojin ouve tudo em choque. Quando eles saem, o Taiwon solta um olhar de desprezo para a porta aonde o Seojin tava escondido, sentindo que tinha alguém ali, mas nem tava ligando. Sozinho e humilhado, o Seojin pensa: eu odeio webtoons onde o protagonista perde, porque eu já perco demais na vida real. E ele tava no limite. Pois ele de falar isso, de repente o celular dele começa a pifar e aquele comentário que ele fez, que eu vou morrer esse cara na porrada, solta de 99 likes pra 1 bilhão de likes em segundos. E o estranho, com uma voz misteriosa, diz que já que é assim, então tente. É assim, um raio cai na escola e o nosso prota apaga. E assim a cena muda e estamos de volta ao mundo da webtoon Terrarium, e a poderosa Nagi, ranking número 1, a top das galáxias, acabou de derrotar o Jin. A defesa dela era conhecida como a muralha de chamas azuis e era considerada impenetrável, ninguém tinha passado por ela. Mas aí o povo olha chocado, uma garota na plateia até deixa a comida cair da boca, porque, bom, tem um garoto parado dentro da barreira de fogo da Nagi. Sim, o Seojin foi teleportado bem no meio do golpe mais forte dela e quebrou a defesa lendária sem fazer nenhum esforço. E do lado do Seojin, ele olha em volta, vê a Nagi e pensa: tá, entendi, eu tô sonhando, é aquela webtoon que eu li de manhã. Como ele acha que tudo é um sonho, ele fica super confiante e meio suicida, e ele até sorri. A Nagi, que não sabe de nada, fica tensa. Ela pensa: quem é esse monstro que quebrou minha defesa e ainda tá rindo? E ela manda ele não se mexer ou vai cortar ele. Então ela decide testar o prota. Ela invoca um mar de chamas azuis que cobre a arena toda. Todo mundo treme de medo, achando que o prota iria virar churrasquinho, e o Jin, que era o outro lutador, pensa: já era, né? Só que pro Seojin, ele sente um ventinho no rosto e diz: nossa, por que ventou do nada? Que refrescante. E a Nagi fica em choque. O golpe máximo dela foi sentido como uma brisa de ar condicionado por ele. E ela percebe que ele não recuou e saca a espada, assumindo postura de combate séria. E o Seojin, ainda crente que tava num sonho, decide que não pode ser um covarde, porque tipo assim, a lógica dele é impecável. Se eu for um perdedor até no meu sonho, como
que eu vou viver. Então ele ignora o instinto de sobrevivência, respira fundo e pensa, ela só tá me assustando, não vai me matar. Então ele parte pra cima da Nagi com a coragem de quem não tem nada a perder, e o Jin, do outro lutador, olha aquilo e pensa, pô, que ataque burro que é esse? Então, sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Nesse caso, o Seojin morreu primeiro mesmo. E a Nagi não tava pra brincadeira não, porque no momento que ela sacou a espada, o destino do prota já tava cilado. O Seojin, achando que ia ganhar, foi fatiado barra explodido instantaneamente e ele simplesmente desapareceu da arena. E a plateia fica em choque, o narrador dá a vitória pra Nagi e tudo acaba ali, só que o estranho, aquele cara lá do começo que tava assistindo pelo celular, não curtiu o final. Ele achou chato, sem emoção, era um fim inaceitável. Com um clique na tela, ele muda o destino. O Seojin acorda num lugar estranho, meio afogando no oceano, meio no vazio. E quando ele abre os olhos, ele dá de cara com uma garota Excalibur. E olha, ela não é nada simpática não. Primeiro, ela chama ele de estúpido. Segundo, quando ele pergunta aonde está, ela simplesmente usa uma mão invisível pra enforcar ele. E terceiro, ela diz que ele é abusado por fazer perguntas. E antes que o Seojin fosse finalizado de novo, o estranho aparece e manda Excalibur parar. Ele se apresenta como Arthur e diz com a maior naturalidade que ele é o deus daquele mundo. Ah, e ele explica que Excalibur acabou de nascer, por isso que ela era meio agressiva. E o Seojin, em pânico, pede piedade e implora pra não apanhar mais. Arthur acalma o prota e solta a bomba. Você foi escolhido. Aí ele perguntou por quê, né, e pra quê? E o Arthur falou que simples, pra ser um jogador. Assim, ele estala os dedos e mostra uma visão incrível do Terrarion Sky Castle, um castelo cheio de ouro e glória. E ele explica que quem quer subir até lá é chamado de jogador, assim como a Nagi e o Jin. Só que ao invés de ficar feliz e agradecer, o Seojin tem a reação mais sensata possível. Ele fica furioso, ele agarra o colarinho do deus e grita, porque eu? Quem que decidiu isso? Eu vou ter que lutar com aqueles monstros de novo. E o Arthur coloca o Seojin contra a parede, perguntando se ele não tinha dito naquele comentário que ia moer o cara na porrada. Será que ele tem coragem ou é só na garganta mesmo? E o Seojin pensa em recusar, mas aí ele lembra da vida real dele, cheia de gente idiota que não o respeita, e entre ser um perdedor na terra ou arriscar a vida num jogo maluco, ele escolhe o jogo. E a promessa era até que tentadora, se ele chegasse ao topo, ele poderia ganhar qualquer coisa que desejar. E assim, eles apertam as mãos e o contrato tava selado. Pô, se for pegar e olhar pro outro lado, a motivação do prota é puramente pelo ódio da segunda-feira e colegas chato, né, velho? É impressionante. O Arthur ia mandar o prota pra torre com uma mão na frente e outra atrás, e o Seojin, que não é bobo nem nada, clama na hora, porque tipo assim, calma lá, até treinador Pokémon ganha o inicial, né? E tipo assim, ele é um deus pão duro ou algo assim. E o Arthur acha graça da audácia e decide resolver o problema de um jeito bem caótico. Ele aponta para Excalibur, a garota da espada brava, e diz, leva ela então. E o clima azeda na hora. A Excalibur fala que não vai descer pra terra com aquele idiota ali, e o Seojin falou que não queria ir com aquela maluca. E o Arthur, que claramente quer ver o circo pegando fogo, ignora os dois e empurra eles pra dentro do portal e grita, divirtam-se, quando voltarem a gente toma um sorvete. A Excalibur vai gritando o que é sorvete enquanto desaparece. Eles aterrissam no meio de uma explosão pra variar, e o Seojin olha para o lado e vê a Excalibur e ela tinha encolhido. Ela virou tipo uma versão chibi e fofa, mas continua com a força do ódio, tanto que já chega dando uma voadora na cara dele. Enquanto ela está ocupada xingando ele por ter ficado pequeno, o Arthur, em pensamento, solta, ops, eu esqueci de avisar que eu preparei um teste surpresa. E do nada, um homem gigante aparece atrás da minha Excalibur, pronto pra esmagá-la, e o Seojin grita pra avisar e a pancadaria começa. A porrada estanca e a Excalibur leva um golpe no pescoço. O líder dos bandidos se revela e eles eram a guilda Red Hoods, os capuzes vermelhos, e estavam bravos porque invadiram o território deles. E a ordem era clara, pregar a garota primeiro. Excalibur, já sem paciência com esse mundo, grita pro Seojin calar a boca e segurar firme. O prota, que tá confuso e quem não ficaria, né, obedece. E assim a mágica acontece. A Excalibur brilha e se transforma numa espada de mão do Seojin. E ele pensa, ah moleque, agora eu ganho fácil com essa arma lendária. Só que o deus Arthur começa a rir horrores, porque a realidade bate e a Excalibur era uma espada de ego. Resumindo, a força dela é igual à força do dono. E como o Seojin é de rank novato, que é um noob total, a Excalibur automaticamente é rebaixado para o rank novato. E quando
quando a Excalibur vê que virou uma espada michuruca, ela entra em depressão profunda, ela senta no chão, abraça os joelhos e diz: acabou, eu quero ir pra casa, me deixa em paz. Pô, até que faz sentido, né? Basicamente uma Ferrari, mas o motorista não sabe dirigir, então a Ferrari vira basicamente um Fiat 147 com pneu furado. É triste. Os bandidos chamam eles de lixo e isso acorda a fúria da Excalibur, porque tipo assim, comparar ela com aquele perdedor aí não, pô. Ela libera um poder absurdo, que era o resquício do poder do Arthur, e incendeia tudo. Os bandidos ficam em pânico achando que vai morrer, mas o Arthur, que aparentemente é um deus troll, acha que tá fácil demais, comentando que assim, pô, não tem graça, e ele estala os dedos e apaga o fogo dela. A Excalibur fica olhando pras mãos sem entender nada, enquanto dá aquela risadinha de nervoso. E os bandidos percebem que ela tá indefesa e partem pra cima com sangue nos olhos. O Seljin olha pro líder da guilda, olha pra situação e toma a decisão mais honrosa possível, só que não, ele foge. Enquanto a Excalibur tenta organizar uma defesa, ela olha pra trás e vê o mestre, entre aspas, dela correndo feito um doido na direção oposta. O Seljin tava correndo e pensando que ele só ia atrapalhar, e a Excalibur é forte, então ela se vira. Aquele papinho clássico pra aliviar a consciência. Só que no meio da fuga, o Seljin tropeça numa pedra e cai no chão. Ali, na lama, a ficha cai e ele pensa: eu achei que minha vida ia mudar nesse novo mundo, mas eu continuo sendo o mesmo covarde de sempre. Um colegial comum que foge dos problemas. Enquanto o Seljin estava lá no chão, se chamando de lixo completo, uma voz familiar aparece e zoa ele, perguntando se ele estava fugindo de novo, porque era muito patético. Isso, obviamente, atinge o orgulho do prota. E enquanto isso, a mini Excalibur tava tomando uma surra do líder da guilda. O bandidão preparava um soco final pra esmagar a garota, mas o Seljin entra na frente e bloqueia o golpe. Finalmente, o protagonista fez trabalho de protagonista, né? Demorou, mas chegou. A Excalibur, toda tsundere, fingindo que não liga, mas liga, briga por ele ter voltado, mas no fundo ela fica aliviada. E o Seljin manda real, perguntando se era proibido ser um perdedor, porque tipo assim, ele é um perdedor mesmo, e daí? Eles apertam as mãos, a lágrima escorre e o pacto é selado. Arthur sorri lá de cima, comentando que eles passaram no teste. O Seljin pega a espada e pensa: o único que eu preciso vencer é o fraco dentro de mim. Nesse momento ele suga todo o poder divino restante na Excalibur, a bichinha reclama, mas deixa, e ele explode em chamas e parte para o ataque. O líder da guilda fica furioso com tanta magia e decide usar força bruta. Ele arranca um pedaço enorme de terra do chão e joga no Seljin, gritando que odeia gente que depende de brinquedinhos. Só que agora, o Seljin, turbinado, simplesmente corta a rocha gigante ao meio com um golpe só e a pedra cai, brilha e explode. A guilda inteira voa pelos ares e era a vitória dos nobres. E o Seljin desmaia logo em seguida, porque o corpo de frango dele não aguenta tanto poder. E assim, corta para um tempo depois, eles estão numa carroça puxada por uma fera fofa chamada Mokaiko. O motorista é um Duque Pau, um senhorzinho que só queria paz na vida dele, mas teve o azar de dar carona pra essa dupla. E a cena na carroça é o puro caos. Primeiro, o Seljin tá desmaiado, babando. Segundo, a Excalibur, impaciente, acha que ele morreu e começa a cutucar e bater nele. Terceiro, o Duque para e chora silenciosamente pensando: por que eu fui parar aqui com essa pirralha mal educada e esse cadáver? A Excalibur, delicada como um rinoceronte, dá um soco na cara do Seljin pra ele acordar. E ele acorda com um galo na cabeça e sem memória do que aconteceu, porque tipo assim, ele não lembra de nada. Só lembra de ter agradecido ela por ele acreditar nele. Ele dizia isso todo fofo, só que a Excalibur mandou literalmente ele calar a boca e era pra ele aprender logo. Daí por algum motivo eles começam a discutir sobre nomes e ele diz que o nome dela é ruim, ela diz que o nome dele é pior, até que o Seljin trava e manda ela olhar pra frente. E a briga para e nota que algo tava errado na estrada. E chegando na vila que dá acesso à torre, o Seljin entra em crise. Como é que eles iam sobreviver? Eles não têm dinheiro, não têm emprego, será que ele vai ter que aceitar menor aprendiz, alguma coisa assim? Excalibur, com um sorriso de quem sabe as coisas, ela revela: relaxa, eu roubei tudo daquela guilda dos bandidos. O Seljin fica maravilhado, porque tipo assim, ela é incrível, ele nunca pensou que ela faria isso, mas valeu por ela ser ladra, né? Pelo menos o problema do dinheiro tava resolvido por enquanto. Entretanto, quando o Seljin sugere pra parar pra
comer, o caos começa. O motorista, o Duque Pau, que parecia um vovô inofensivo, grita pros guardas pra eles pegarem os dois e, tipo assim, o Seojin tenta se defender, comentando que ele tava desmaiado, ele não fez nada, só que isso não adiantou. O velho mostra um papel provando que eles estavam usando roupas da guilda Capuz Vermelho. Sim, eles esqueceram de tirar o uniforme dos bandidos. E os guardas, diante disso, já cercam a dupla, perguntando se eles perderam o medo de viver. E o Seojin, tentando ser racional, pensa: calma, é só um mal entendido, eu vou levantar as mãos e explicar. Só que ele grita: galera, relaxa, deixa comigo. No mesmo segundo, a Excalibur dá um salto mortal pra cima dos guardas, gritando que vai fazer xilofone com os dentes deles. E o Seojin, diante disso, põe a mão na cabeça, falando: pô, esquece, essa garota não tem diplomacia não. E a baixinha ali começa a distribuir a porrada. Pega a lança de um, joga no outro, derruba os guardas como se fossem pinos de boliche. Ela até debocha, falando que eles eram mais fracos que os bandidos, então provavelmente seria muito fácil chegar no rank 1. E os guardas, apanhando feio, chamam o reforço pesado, que é o Sr. Han. A Excalibur, empolgada, pede pra trazer esse tal de Han pra ela conversar na base do soco, né? Enquanto isso, um guarda tenta atacar a Excalibur por trás e o Seojin, desesperado, grita pra avisar. Nisso, a Excalibur se transforma numa espada na mão dele instantaneamente, daí ela já reclama, falando que viu ele vindo e não precisava invocar ela sem permissão. Aqui o Seojin, segurando a espada com firmeza, rebate: é exatamente por ser um perdedor que eu entendo disso. O instinto da vítima reconhece o predador mais perigoso na sala. O instinto dele tava certo. O tal do Sr. Han aparece e ele é um guardião e usa magia de tecido? Sim, ele lança uma fita de tecido que corta o chão como se fosse manteiga, e a galera em volta foge gritando. O Seojin olha pro buraco, engole seco, porque tipo assim, não faz sentido um pano fazer isso, né? Aí a Excalibur até avisa: pô, se esse negócio enrolar neles, já era, então era bom eles ficar espertos. E o Seojin, tentando manter a pose, mas tremendo por dentro, comentou que até um idiota sabe disso. O Seojin, apesar de tremer de medo por dentro, saca a Excalibur. O problema é que a espada é muito pesada pra ele, e a garota a espada já avisa, falando que era bom ele se ligar, porque com o nível dele fraco, ele aguenta usar o poder dela só por 2 minutos. E o Seojin, rei da procrastinação, tenta argumentar, perguntando se eles realmente precisavam lutar, porque se eles brigar agora, não vai dar pra eles entrar na cidade e achar a Nagi. Outra, se eles ganhar, eles desmaiam de exaustão e perdem o jogo. Aí a espada basicamente responde pra ele calar a boca ou morrer ali mesmo. E nem dá tempo de decidir, porque o Sr. Han, o mago dos tecidos, já atacou. Uma mão gigante de pano aparece, agarra o Seojin, transformando ele numa múmia instantaneamente. O Han, todo formal, recita as acusações: ataque ao posto de controle, obstrução da justiça, blá blá blá, resumindo, pena de morte. Nisso, o Han puxa a múmia Seojin pra perto e o Seojin sente a pressão absurda do oponente. Era como só tivesse os dois ali no mundo. Ele tenta resistir, a Excalibur brilha, rasgando o tecido, e a liberdade finalmente saiu. Só que quando o Seojin se prepara, a espada grita de alegria, falando que eles deveriam ir pra cima, e ele pula com tudo, cheio de energia divina, e trava no ar? O porquê? Bom, é porque ele viu pessoas inocentes lá embaixo e pensou: pô, se eu atacar com tudo, vou machucar essa galera. E a Excalibur fica furiosa, porque tipo assim, quem é que para no meio do ataque, né? Ele queria morrer por algum acaso? O Han, percebendo a hesitação, não perdoa. Ele transforma o tecido num porrete gigante e acerta o Seojin em cheio. O garoto voa longe e bate numa parede com tanta força que o concreto racha. O povo assistindo comenta: nossa, deve ter doído, morreu, certeza. O Han já vai pra cima pra finalizar, porque ele não brinca em serviço. Mas aí acontece o inesperado. O Mokai, com aquela fera fofa que puxava a carroça, entra na frente pra proteger a dupla. Todo mundo diante disso fica chocado, porque tipo assim, como uma fera pacífica tá protegendo criminosos? Que loucura que é aquela? E depois disso daí, meu povo, a pressão social foi alta, tá? Falando assim: pô, ele não vai bater num bichinho fofo, né? Isso funciona por uns segundos. O Han para, olha feio, transforma o tecido de novo e pá, dá uma chicotada no Mokaico que voa pra longe e desmaia. O Han realmente não tinha muito coração, ele manda prender todo mundo. É assim, a cena corta para a delegacia. O Seojin e a Excalibur estão jogados numa cela podre, e enquanto isso, no escritório chique, o Han estava conversando com seu chefe, que é ninguém menos que o Jin, o espadachim rank número 2 que perdeu a mão lá no começo da história. O Han conta que a fera protegeu os garotos, e o Jin acha estranho e pede pra ver as evidências. E o Han mostra um pedaço de tecido, provavelmente uma gravata ou roupa do Seojin, com um corte único. E o Jin reconhece na hora e entra em choque, porque tipo assim, inacreditável, é o garoto que quebrou a muralha da Nagi. E ele precisava vê-lo pessoalmente. E de volta à cela, o Seojin tenta quebrar o gelo, né, falando assim: nossa, a prisão não é ruim.
Sim, mas outra, você foi incrível lutando e aquele Han nem é tudo isso. Se eu tivesse atacado com tudo, você ganhava. Ah, que a Excalibur, que tava sentada emburrada, só revira os olhos e suspira fundo. O silêncio constrangedor reina e ela sabe que eles só perderam porque o Prota hesitou, mas tá com preguiça de discutir com o perdedor. Enquanto isso, o Seu Jun tava lá no fundo do poço, batendo a cabeça na parede da cela e se chamando de idiota, porque se ele não tivesse travado, eles tinham ganhado e ele era um lixo, quando, de repente, a Excalibur, agora outra apelidada de Libur, porque o nome completo da preguiça de falar, pede desculpas, falando que ela começou a briga, então ele poderia bater na cara dela pra eles ficarem kits e não sei o que. O Seu Jun, confuso, olha pra ela e pensa, pô, essa garota só resolve tudo na base da porrada? E ao invés de bater nela, ele pede permissão pra usar o apelido fofo, e ela aceita, meio sem jeito, e o clima melhora, e agora eles estão uma dupla de verdade. Libur decide que era hora de ir embora. Como? Ela simplesmente explodia a parede da cela, claro. O barulho acorda todos os guardas preguiçosos lá fora. E adivinha quem chega na hora? O Sr. Han, o mago dos tecidos, e o Sr. Jin, espadachim ranking 2, chefe da vila. E o Jin fica impressionado, porque tipo assim, as duas crianças ali tinham talentos, porque explodir uma parede dessas não era pra qualquer um não. Porém o Han estraga prazeres, vai atrás deles. Os garotos correm, mas o Han usa sua magia chata de novo e ele aumenta o peso das roupas deles. O Seu Jin sente como se estivesse vestindo um chumbo e cai no chão paralisado. E o Han já chega dando sermão, falando que eles eram insetos e a torre era pra jogadores de verdade e não pra fracote como eles. Por isso eles deveriam desistir. E o Seu Jin tenta argumentar que não é bandido, que só quer subir a torre, mas o Han não tava nem aí. E quando tudo parece perdido, o Jin se abaixa na frente do Seu Jin e sorri. Ah, então você é o Seu Jin, o garoto da explosão. Prazer em conhecê-lo. O Seu Jin quase desmaia de novo, porque o corpo dele não aguenta de tanta emoção, e ele pensa, pô, ferrou, tem dois monstros na minha frente. Lascou, aí ele apagou. Só que quando ele acorda, ele tá sendo mimado. Tem gente penteando o cabelo dele, crianças em volta chamando ele de idiota clássico, e a comida boa tava na mesa. A Libur já tava lá comendo feliz da vida, e ele perguntou, né, onde que eles estavam, porque eles precisavam fugir daqueles monstros. Só que aí o Han aparece, agora calminho e educado, e diz que o chefe queria vê-lo. Nisso, o Seu Jin sobe uma escadaria gigante, morrendo de medo porque tá sem a Libur pra proteger ele, e entra numa sala chique. Lá estava o Jin sentado na janela com o vento batendo no cabelo. Aquela cena de clássica de anime, né? O Jin sorri e diz que o Prota havia surpreendido bastante ele, porque quebrar as paredes e fugir assim é coisa que ninguém faz. No entanto, o Jin encurrala o Seu Jin com um sorriso simpático, mais perigoso, questionando como que ele quebrou a muralha da Nagi. E outra, agora ele quebrou aquela ali, né? Toda vez que ele desmaia, algo mágico acontece, então ele queria saber qual que era o segredo. E do lado do Prota, ele sua frio, porque tipo assim, ele conta a verdade, mente, só que o Jin percebe o pânico e solta. Relaxa, se não quiser cortar, não precisa, ninguém pode te obrigar, ainda mais se você quer esconder suas habilidades. Ouvindo isso, o Seu Jin fica confuso, porque tipo assim, qual que é o sentido dele ter chamado ele então? O Jin respondeu, pô, é curiosidade, né? Nisso eles devolvem as coisas do Prota e dão uma boa notícia que todas as acusações foram retiradas. E o motivo? O velho Duque Pau, aquele traíra, testemunhou que eles não eram da gangue. Além de que o Jin gostou que o Seu Jin hesitou em atacar pra não machucar inocentes. Pô, aí a reviravolta aí, ó. O vacilo de ele não atacar acabou salvando a pele dele. O karma funciona bem rápido nesse mundo, hein? De qualquer forma, o Jin pergunta qual o objetivo do Prota. E o Seu Jin, sem pensar muito, solta a bomba. Eu quero o primeiro lugar no ranking. E o Jin fica chocado, mas gosta da ousadia. Ele leva o Seu Jin até a janela e mostra a cidade da guilda Avalon, liderada pela Nagi. Era um império gigante, e pra vencer a Nagi, ele tinha que derrubar tudo aquilo ali, por isso que ele perguntou se o Prota iria conseguir. E o Seu Jin, lembrando da sua vida de perdedor na escola, treme na base, mas o Jin coloca a mão no ombro dele, comentando que havia gostado dele, porque o objetivo deles eram bem parecidos, por isso ele iria ajudá-lo a subir a torre. E assim, saindo do escritório, o Seu Jin dá de cara com o Han, o mago chato que tava ouvindo tudo atrás da porta. E ele já tava furioso, comentando que o Prota era um lixo, porque como é que ele acha que pode vencer a Nagi? Por causa desse comentário besta, ele vai mostrar qual é o lugar do Prota. E quando o Han ia atacar, a Libur aparece voando, literalmente. Ela diz que sentiu falta e pousa do lado do Seu Jin. Junto, eles enfrentam o Han, declarando que agora eles vão ficar muito mais fortes e vai subir essa torre sim. E o Han, vendo que não adianta discutir com gente teimosa e protegida pelo chefe, vai embora resmungando. Queria ficar de olho neles. E assim que ele vira as costas, o Seu Jin desaba no chão de medo, porque a pose de herói durou só um pouquinho. E com a dica do Jin,
assim, a dupla vai para a praça onde vai rolar a sessão de candidatos. O lugar tava lotado de gente e monstros estranhos. Uma mulher anuncia o início do teste e o Seojin desesperado olha pros lados porque tipo assim, ferrou, onde é que é o local exato da prova? E eles estavam perdidos, pô. Nisso a Libur olha pra ele com desprezo, porque tipo assim, ele quer subir a torre e não consegue nem achar a entrada do exame, pô. Pô, e é sacanagem, né? Tipo assim, ele tem a espada de Deus, o apoio do líder da cidade, a coragem de um leão, às vezes, mas o senso de direção dele é inexistente, né? Ou tipo assim, a jornada rumo ao topo começava agora se eles achar a porta de entrada. Enquanto o Seojin tava perdido na praça, ele lembra da dica do Jin: se não souber onde é, siga as pessoas. O problema é que só tem maluco na rua. A Libur, impaciente como sempre, chama ele de inútil. Quando de repente passa um sujeito lambendo os beijos e falando com a espada que ainda não era hora de matar. E além dele tinha um trio de cosplayers, uma garota de renda com um gigante e um psicopata rindo sozinho. A Libur olha pra aquele e pergunta: é sério que a gente tem que seguir esse circo de horrores? Ah, não, eu quero voltar pra casa, pô. Só que no meio do caminho, um cara de máscara de médico da peste, um bico longo, empurra o Seojin. A Libur já ia pular no pescoço dele, mas o prota segura a fera. E assim, um tempo depois, eles chegam no local da prova e a examinadora é a Momo, uma jogadora de rank C, e o Jin tinha dito pro Seojin que era só ele relaxar e mostrar sua especialidade que vai ser moleza. E foi uma baita de uma mentira. A Momo tava eliminando as pessoas só de olhar pra cara delas, e o clima era pesado. A Libur comenta que curtiu o estilo dela, mas o Seojin tava suando frio tentando entender qual é o critério da aprovação. Nisso, a Momo para na frente de um grandalhão de óculos e humilha o cara falando pra ele abaixar, porque tipo assim, ela não vai olhar pra cima pra falar com ele não. O cara obedece morrendo de medo, e ela sorri e solta a bomba. Beleza, todo mundo que está na fila atrás desse cara tá eliminado. Isso o povo surta, um barbudo reclama que esperou 5 horas, outro chora que é a última chance, e eles exigiam saber qual era o padrão da avaliação. E a Momo, que já não tem paciência pra reclamação, simplesmente pisa no chão com força e uma explosão gigante acontece. E é tão forte que o Jin engasga com o lanche dele lá no escritório. E do chão surge um golem gigante, com a Momo em cima, todo soberana. Ela falou que o critério é ela, o nível é ela, e quem não gostou pode ir brigar com ela ou ir embora. E a galera engole seco e faz fila de novo, pianinho. Mas aí a Momo ouve alguém perguntar: por que ela tá sentada lá sorrindo? Parece que tem alguém corajoso ou burro na multidão. E era Libur, né, declarando que não aguentava mais a arrogância da Momo e perguntando se ela achava que eles eram lesmas pra ser tratado daquela maneira. Ela até aponta o dedo na cara da Momo e o Seojin tenta acalmar a fera, mas a Libur já tá no modo que vai quebrar tudo, declarando que se esse exame for toda essa palhaçada, ela tá fora. E outra, a Momo, ela deveria testar ela se tivesse coragem. E já a Momo, com aquele sorrisinho de vilã, aceita o desafio, declarando que se ela encostar num fio de cabelo dela, eles passam. Assim, o clima fica tenso, a galera em volta começa a cochichar, falando que os dois eram malucos. A Libur e a Momo estavam prontas pra se matar, e o Seojin, como sempre, estava quase tendo um infarto e sugere resolvendo a conversa. E quando a briga ia começar, o golem gigante onde a Momo estava simplesmente cai. E quem derrubou? Aquele cara encapuzado que falava sozinho antes. Ele estava sentado em cima do golem, rindo feito um maníaco, com uma foice na mão, declarando que os critérios dela eram patéticos e ele vai eliminar quem ele quisesse. E assim, ele solta um espírito maligno chamado Jandi Hikan para cima da Momo e da Libur. Nisso, as duas olham pro cara com nojo, a Momo assume a postura de luta e o Seojin corre pra ajudar, tentando evitar que o espírito machuque inocentes. Só que a Libur manda o dedo do meio pra Momo e diz: hoje é seu dia de sorte, eu vou deixar você trabalhar. Só que antes que alguém pudesse fazer algo, um cara de jaqueta e comendo uma maçã para o Seojin, comentando que era pra deixar isso com ele, porque ele já tinha causado demais. E assim, o espírito, o Jandi Hikan, que eu vou chamar de espírito, que nome estranho da pega, ataca, mas o cara da maçã, chamado Pastes, é muito rápido. Ele aparece atrás do espírito e fatia ele em pedacinhos num piscar de olhos e sem nem soltar a maçã da mão, tá? Da boca, falei errado. Aí ele aproveitou pra comentar que isso foi fácil demais. E o dono da foice fica em choque, porque tipo assim, a foice dele quebrou e ele perguntou quem eles eram, e uma elfa de olhos vermelhos, uma tal de Kina Lilith, responde
com Classic, eles eram candidatos igual a ele e agora pararam de chorar e ele tinha que vazar. E a polícia, ou a segurança do evento, chega e arrasta ele pra fora enquanto ele grita maldições. A Libur resmunga que o cara da foice era fraco e o Seljin agradece mentalmente porque a confusão salvou eles da briga com a Momo. Mas a paz durou pouco. O cara com a máscara de médico da peste, que adora aparecer do nada atrás das pessoas, levanta a mão e pergunta: tá, beleza, e agora? Vamos ter que ficar na fila de novo pra sermos eliminados sem motivo? Isso, o Seljin já sua frio. Esse mascarado é ninja porque ele aparece do nada e a tensão volta para o ar. Será que a Momo vai explodir todo mundo agora? A galera começa a ficar indignada. Vai ter exame ou é bagunça? Aquele que passou lá só porque tem dinheiro? E a Momo, a examinadora, volta para o topo do golem, que pelo visto não quebrou totalmente, e sorri comentando o que eles passaram. Aí todo mundo fica com cara de tacho e a Momo começa a explicar que o critério era resistência. Jogador que obedece a tudo e de cabeça baixa não serve. Como eles reclamaram, se rebelaram, então ele estava dentro. Pô, ela basicamente aprovou o pessoal por ser chata e reclamão. Se fosse na minha escola, meu irmão, eu tinha sido reprovado por bom comportamento, então. E a Elfa Lilith, sempre atenta, comenta: pô, beleza, tem muita gente aprovada, não? E a Momo concorda. Ela olha pro Seljin e pra Libur, os mais bagunceiros, e propõe um desafio extra, que os dois deveriam mostrar uma habilidade surpreendente, e se eles conseguissem, ela aprovava todo mundo ali, senão tchau. A pressão obviamente é total. O Baix, o cara de maçã, e a Lilith olham curiosos. O Seljin, a Libur, trocam olhares confiantes, falando que agora tava na hora deles brilhar. Luzes piscam, raios caem, vento sopra, e é a transformação épica da Libur. Só que quando a poeira baixa, meu colega, o Seljin tava segurando um toco de espada quebrada. A multidão quase morre de rir. O Seljin xinga mentalmente, a Libur culpa ele porque, tipo assim, ele tem um poder de um deus e consegue fazer só aquilo. E a Momo, já sem paciência, começa a contagem regressiva de 5 segundos pra consertar aquela vergonha. Nisso, a Libur começa a gritar pra ele fazer alguma coisa, inventar algum truque, e o Seljin pensa: como assim truque, pô? Eu sou um estudante normal. Porém, daí ele lembra o que ele tem que ninguém nesse mundo de fantasia tem. Ele simplesmente enfia a mão no bolso e saca o seu celular. A Libur fica furiosa, ele agarra o pescoço dele e começa a chacoalhar o garoto, falando que ela tinha pedido o poder e ele puxa um pedaço de vidro, ele queria morrer. E enquanto a Libur tentava estrangular o Seljin, a Momo sorri e fala que eles estavam aprovados. O casal ali para de brigar na hora em choque, porque tipo assim, ele nem explicou que negócio que era aquilo. E a Momo falou que não precisava, já que ela sabe o que é um smartphone, e ter um daqueles ali era surpresa o suficiente. Ela até dá uma olhada no celular do Seljin e solta que nunca pensou que viria isso na vida real. O Seljin fica em choque, porque tipo assim, como é que ela sabia daquilo? A Momo ignora a pergunta e vira para a multidão e anuncia que todo mundo passou. Isso, obviamente, a galera vai à loucura e abraça Seljin como se ele fosse o Messias, e o Prota tenta gritar perguntando sobre o celular, mas a Momo só dá um sorrisinho misterioso e diz que se ele quer respostas, procure por elas. E agora eles só se veriam no exame final. Tá na cara, né? Se a examinadora conhece a tecnologia da Terra, tem mais gente Isekai e de outro mundo nessa história. O Seljin vai falar com o Jin e conta sobre o celular, e o Jin finge que não sabe de nada, tipo assim, perguntando se o smartphone era alguma coisa de comer, alguma coisa assim, e o Prota sai da sala pensativo, prometendo ficar mais forte e parar de ser medroso. Mas o que ele não vê é que tem um espião de capuz vermelho que estava ouvindo tudo na janela. Quando o espião foge, o Jin sorri para o Han e diz que eles morderam a isca. Ou seja, o Jin queria que a informação vazasse. O rapaz, o cara é liso. Já o espião corre até os seus verdadeiros chefes, que era o grupo com máscaras do médico da praga, aqueles com bico longo assustador. Ele conta sobre o garoto e o celular e pede a recompensa prometida. O líder dos mascarados diz claro e atravessa o peito do espião com a mão nua. O espião morre resmungando que sabia, e o líder, com os olhos vermelhos brilhando, ordena: peguem o smartphone e matem quem estiver no caminho. E de volta ao escritório, o Jin apresenta um papelzinho para o Seljin. Daí ele pergunta o que é aquilo ali, e o Jin falou que é a conta, pô. E a lista era muito grande: indenização aos guardas feridos, custos de reconstrução da parede, taxas administrativas e o tesouro que a Libur roubou. E o Jin devolveu tudo para os donos originais, ou seja, o Seljin tava falido e endividado. Esse o Jin faz uma conta básica de padeiro e eles precisavam trabalhar uns 3 meses para pagar ou aceitar uma missão especial de uma
semana. O Seljin, desesperado pra subir a torre logo, aceita a missão na hora com sangue nos olhos. Então eles saem seguindo o Han, que era aquele guarda chato, e a Libur, mal-humorada como sempre, reclama que até quando eles iam seguir aquele cara ali. E outra, ele nem perguntou o que era a missão. O Seljin retruca, falando que a culpa era dela, se ela não tivesse explodindo a parede da cidade, eles não estariam devendo até as calças. E o caminho do trio não tava nada fácil. A Libur e o Seljin continuavam discutindo sobre a dívida gigantesca, e o Han vai na frente bufando de raiva. E lembra que o chefe Jin mandou ele ser babar dos dois garotos por um motivo bem específico. O Jin precisou ir até o 15º andar para buscar uma prótese nova para seu braço esquerdo. O Han não entende o porquê que o seu chefe se importa tanto com esses dois idiotas, mas ordens são ordens. E no meio da rua, um garotinho distraído esbarra no Han e carimba a roupa dele com molho de cachorro quente. O Seljin já começa a suar frio pensando, pronto, o Han vai matar a criança, foi bom te conhecer, moleque. Mas, pra surpresa de todos, o Han apenas suspira e continua andando ignorando a sujeira. E já as outras crianças da rua cercam um amigo desastrado e dão uma bronca nele, questionando como que ele ousava sujar o Sr. Han. E acontece que o guarda rabugento é super popular com a criançada. A Libur, que não perde a chance de brigar, começa a discutir com a menininha ruiva. E a menina defende o Han. E a Libur chama ele de idiota, mostrando que o nível de maturidade da briga ali é jardim de infância. Só que de repente o Seljin é cercado por vários filhotes de Mokai, com aquelas feras inteligentes do mundo deles. Então, ele vira um verdadeiro princeso da Disney, com bichinhos pedindo colo, e o Han tentando ser legal e estica a mão pra fazer um carinho neles, mas o bicho desvia do toque nele num movimento digno de Matrix. O Han olha pra própria mão, rejeitado e triste, e ele admite, esses bichos são inteligentes porque eles sabem quem é boa pessoa. Por isso, aquele mocaico salvou o Proto na luta contra ele. Isso, o clima fica meio filme de herói sombrio, e o Han começa a filosofar, dizendo que sem poder ele não é nada e que virou um jogador pra punir o mal em nome dos fracos. O Seljin e a Libur com olhares meio tortos, achando o papo meio intenso e assustador demais para uma tarde de sol. Só que a conversa acaba bem rápido. Uma explosão acontece na direção do mercado, e em cima de um prédio destruído, lá estavam eles de novo, os vilões com máscara de médico da peste. O líder deles, com o olho brilhando de maldade, dá ordem para eles seguirem o plano, e o Seljin era dele. Então o caos se instalou na cidade, alguém tava atacando fogo em tudo, e o Seljin fica em choque. Como que alguém ataca a cidade protegido pelo Jin? E o Han explica que escolheram esse momento justamente porque o Jin tava fora. Por isso ele deu uma missão pro Seljin, correr e chamar os outros guardas, e ele segurava as pontas sozinho. O Han sai voando igual um foguete, a Libur, cruzando os braços, pergunta, a gente vai ajudar ou você vai continuar sendo um covarde? E o Seljin, suando frio, escolhe a opção segura. Melhor chamar os guardas, né? Daí a Libur estala a língua, decepcionada com a falta de atitude do nosso prota. Nisso, o Han chega no local do incêndio, culpando a si mesmo por ter baixado a guarda, e o vilão é um cara de cabelo branco que luta usando pólvora e sombras. E a luta é insana. O vilão joga pólvora, o Han defende com seus tecidos, que por sorte são a prova de fogo, e é soco, joelhada na cara e explosão pra todo lado. Quando, de repente, o vilão sorri e diz que ele havia conseguido. 3 capangas aparecem nas costas do Han para atacar na traição, mas o Han é um gênio, ou só tava desesperado. Ele percebe que tem um varal de roupas ali perto, e o guarda fica sem camisa, que é aquele fanservice, né, mas eu não gostei muito. Usa seu poder para controlar as roupas do varal. Ele prende o vilão e os capangas na parede usando roupas íntimas que tava secando. Pô, prender vilão com calcinha é louco, hein, velho? Aí não. De qualquer forma, o Han aperta o pescoço do vilão, questionando qual era o objetivo dele, e o vilão, preso por uma cueca na parede, ri, falando que ele havia perdido porque o objetivo foi alcançado. Afinal, ele era apenas uma distração. Enquanto o Han brincava de lavanderia, o Seljin ali bordão de cara com o líder dos vilões. O líder diz, olá, nos encontramos de novo. O Seljin, já pálido, tenta a tática do João sem braço, falando assim, opa, tudo bom, tamo com pressa, o chefe mandou a gente chamar os guardas, depois a gente marca um cafezinho, beleza? Porém, o líder corta na hora esse papo aí, falando que não vai dar não, e ele começou aquele incêndio ali só pra tirar o guarda de perto. Ele tinha ido ali apenas por causa dele. Isso, a cena corta rapidinho para o Jin, que tava
tava todo suado e se instalando um braço mecânico novo com a ajuda da mecânica Mary Gesinos. Jim, curioso, pergunta sobre o tal smartphone e a Mary, que sabe tudo, diz: dizem que esse item desperta habilidades especiais. E o meu conselho é pra você ficar longe disso daí porque é problema. E voltando para o beco, o vilão mascarado exige o celular. O Seljin, tentando ganhar tempo, o famoso Miguel, diz: ah, deixa que eu vou ver se tá num bolso, e plá, ele leva um tapão forte que voa longe e cospe sangue. O vilão avisa que era sem gracinhas, ele queria logo o celular, senão o Seljin ia morrer. O prota percebe que não dá pra enrolar e decide entregar o aparelho pra salvar a Libur e a si mesmo. Entretanto, quando o Seljin ia entregar o celular, adivinha quem aparece? Aquela menininha ruiva que defendeu o Han mais cedo. Ela puxa a roupa do vilão psicopata e manda a pérola falando que tem gente que quer sair dali porque tava pegando fogo e ele não tava com aquele calor, com aquela máscara apertada, não? E o vilão, já sem paciência nenhuma, tenta matar a criança com uma garra. E o Seljin, num reflexo de ninja, salva a menina no último segundo. E com a menina no colo, o Seljin toma uma decisão rápida, joga o celular pra Libur e grita: corre! A Libur pega o aparelho e sai em disparada, com o vilão correndo atrás dela igual um cachorro louco. Só que a fuga dura pouco. 3 capangas surgem do nada e derrubam a Libur. O vilão chega e ordena que eles deveriam quebrar os pulsos delas, assim ela não usa o celular. O vilão olha para o Seljin e debocha: que patético, você abandonou sua garota pra fugir com a criança? Esse era o seu plano? E o Seljin limpa o sangue da boca e responde: sim, é esse mesmo. Neste momento, o corpo da Libur começa a brilhar intensamente, uma explosão acontece, e o Han, que estava lutando lá longe, o vilão fica em choque. O vilão pensa: pô, será que essa tal habilidade oculta do smartphone que todo mundo fala? Ele até dá uma olhada no smartphone no chão e percebe: ué, é só um telefone normal, o brilho não vinha dele, vinha do garoto. Só que já era tarde demais. O Seljin aproveita a distração, segura a Excalibur e desfere um golpe devastador. Paredes caem e poeira sobe. A menininha ruiva, vendo aquilo ali, pergunta: você é tipo um jogador igual o Han? E o Seljin, bancando o herói durão, mas tremendo por dentro, diz que sim, ela deveria sair dali porque ele vai acabar com aquela situação agora mesmo. E longe dali, o Han tava furioso. 3 sujeitos de manto branco da guilda Avalon aparecem e eles dizem que a partir de agora aquilo era jurisdição deles. Por isso o Han poderia sair. Aí ele fica indignado, né? Porque eles só ficaram olhando a cidade pegar fogo pra aparecer agora bancando os heróis. E o líder da Avalon, com um olho amarelo brilhando, deixa claro que não era um pedido, e sim uma ordem. E de volta à luta, o Seljin estava ofegante, achando que tinha vencido, e o vilão tava caído. E o prota se preocupa com a Libur, porque a espada parou de falar com ele, e ele tenta tirar a menininha dali, mas sente uma sombra atrás dele, e o vilão havia levantado. É clássico, né? Seljin empurra a menina para longe e bloqueia o ataque no último segundo. O vilão, agora sem máscara e furioso, ataca de novo. O Seljin consegue acertar mais um golpe que corta o bandido e o joga para longe, e ele grita pra menina para ela correr e não olhar para trás. O prota tava no limite, a visão fica turva, a náusea bate forte, que era o efeito colateral de usar poder demais, e ele cai de joelho, a Libur se destransforma e volta a ser humana desmaiada. O vilão, que parece ser um zumbi teimoso, vem andando na direção deles pra finalizar o serviço. O Seljin segura na mão a Libur e pensa: desculpa, eu falhei de novo e não consegui proteger a gente. Ele fecha os olhos, esperando o fim, mas sente algo peludo, talvez o bichinho mocaico, e ouve uma voz. Quando ele abre os olhos, era a elfa Lilith, aquela do exame, que tava parada na frente dele, bloqueando o vilão, questionando se ele já havia desistido e ainda tava sorrindo naquela situação. O vilão Mescal tenta intimidar, mas a Lilith nem pisca, falando que os poderes dele eram medíocres, por isso ele deveria ir embora se não quisesse morrer. E pra dar mais ênfase ainda, ela invoca mãos de fogo gigantes. O Mescal, percebendo que a elfa não tava pra brincadeira, faz o que todo vilão covarde faz: ataca o chão, cava um buraco e foge pelo esgoto. A Lilith vira para o Seljin para dizer: viu como é que se faz, mas o coitado já tinha desmaiado de novo. O Mescal foge pelo esgoto, feliz da vida, achando que roubou o smartphone mágico. Aí vemos o passado dele. Ele era um menino pobre que não tinha nada. Um dia ele matou uma mulher com tijolo para roubar, na frente do filho dela. Aquilo o traumatizou e ele roubava para sobreviver, mas nunca esqueceu o olhar da criança chorando. Ele sentia que Deus o havia abandonado, até que um homem
misterioso apareceu e ofereceu um poder em troca de serviços. E agora, no esgoto, o Mescal chora e sorri ao mesmo tempo, achando que finalmente pagou a sua dívida com esse chefe misterioso. Porém, a alegria do Mescal dura pouco. Um rapaz de capuz branco da guilda Avalon aparece na frente dele no esgoto, perguntando se ele tava tentando se esconder ali, porque tipo assim, é um lugar perfeito para um rato como ele. E o rapaz dizia isso enquanto segurava o celular na outra mão. O Mescal tenta atacar, gritando que precisava proteger o item, mas o rapaz de branco tem olhos amarelos brilhantes e usa uma magia de luz barra fogo absurda. O Mescal vira churrasquinho instantaneamente. O rapaz de branco pega o celular do corpo carbonizado e sorri, dizendo que aquilo era muito interessante. E de volta à superfície, a Lilith estava protegendo os corpos desmaiados do Seljin e da Libur, mas ela não estava sozinha. Uma garota da guilda Avalon ataca ela, falando que já recusou o convite deles. Porém, a mulher apenas grita que a Lilith era uma atrevida. E o elemental de fogo da Lilith avisa pra eles tomar cuidado, já que provavelmente o pessoal ali tá tramando algo, porque aparentemente a guilda Avalon não aceita a rejeição muito bem não. Resumindo, a situação tava tensa. A guilda Avalon queria matar o Seljin, que tá desmaiado, coitado, alegando que ele é a fonte dos problemas. E a elfa Lilith não arreda o pé, daqui vocês não passam. E o guarda Han tava furioso, de mãos atadas, e se ele atacar a Avalon, quebra o protocolo e a guilda aproveita pra tomar o controle da vila. A famosa burocracia maldita, né? E um arqueiro da Avalon chamado Kalu já estava mirando pra atirar quando uma voz infantil manda parar todo. E era ninguém menos que a menininha ruiva. A arqueira de Avalon debocha, falando que tipo assim, quem quer essa pirralha? Mas o Paches, o cara da maçã, aparece, coloca a mão na cabeça da menina e sorri. E atrás deles, todos os candidatos do grupo C aparecem armados até os dentes. E o Paches já manda o papo reto. Eles eram jogadores, candidato e, acima de tudo, amigos do Prota. E é porque, tipo assim, ele ajudou eles, né? Então agora é a vez deles ajudar. E nisso até a Lilith fica impressionado. Como é que o Prota conseguiu reunir todo mundo ali? E a briga ia estourar, mas um pilar de luz sai do chão. Era uma mensagem urgente do capitão da Avalon e a ordem era clara e estranha, falando pra eles pararem o plano e não tocarem ninguém que tenha um smartphone. Os membros da guilda Avalon ficam meio confusos, mas ordem é ordem. O tal Abinst manda para o Kalu recuar. E antes de ir, ele solta a ameaça por eles não comemorarem, porque eles se veriam no exames do grupo B. O Han fica aliviado barra frustrado e a vila começa a se acalmar. O tempo passa, o Jin finalmente volta pra vila e encontra tudo meio destruído, perguntando quem fez essa bagunça. Aí claro, ele aproveitou pra ostentar o novo braço mecânico brilhante dele. E já no hospital, o Seljin e a Libur estavam se recuperando, e o Seljin estava impressionado com a velocidade da cura, vantagem de ter uma parceira poderosa, né? A Libur, no entanto, tava na bad, deprimida por ter apagado na luta. E o Seljin tenta consolar, pensando alto demais e leva um soco na cara pra deixar de ser chato. O Paches entra no quarto com uma cesta de frutas e comendo maçã, é claro. Daí ele falou que veio dar um 8 e todo mundo se uniu porque eles eram parças agora, e o Seljin fica sem graça, mas feliz, porque aparentemente o time tava formado. Nisso, o Paches começa a contar que os inimigos sumiram como se tivessem se teleportado, só sobraram as roupas e era um mistério total, mas ele diz pra não se preocupar. Ele tenta dar um abraço coletivo no Prota e na Libur, mas a Libur, sempre ranzinza, reclama da intimidade, chamando de como ele ousava abraçá-la e tipo assim, ele perguntou, ué, você comeu todas minhas laranjas, por que você tá achando ruim? Você acredita que ela falou que queria vomitar de volta as laranjas só por causa disso? E, de qualquer forma, o Seljin, aproveitando o momento, pede informações sobre a torre, já que ele não sabe de nada e a Nagi estava lá. Nisso, o Paches mudou de expressão na hora, falando que, pô, eles eram candidatos e rivais, obviamente ele não vai dar vantagem pro Prota. Então, ele vai saindo do quarto pra não ter que explicar, mas acaba levando uma portada na cara, e o quarto enche de outros candidatos que vieram visitar. E no meio de toda essa bagunça, o Han aparece na porta, todo mundo congela, o Seljin pensa, ferrou, ele vai me prender. Mas aí temos um flashback rápido. O Han tava treinando e se sentindo um lixo por não ter conseguido proteger a vila sozinho, e ele odiava jogadores, insetos atraídos pela luz, segundo ele. Mas teve que engolir o orgulho porque foi salvo por eles. E de volta ao quarto, o Han fez o impensável. Ele se ajoelhou na frente do Seljin agradecendo eles, porque sem
eles, a vila não teria sido salva. Que justo nesse instante a elfa Lilith chega bem na hora com flores e fica sem entender nada, perguntando que clima louco era aquele. Nisso, o Han vai encontrar o chefe Jin e o Jin tava testando a prótese nova. Quando eu digo testando, quero dizer que ele abre uma cratera enorme na floresta com um único golpe. Sim, ele admitiu que acabou exagerando um pouquinho demais na força. E de volta ao hospital, a Lilith entrega o seu smartphone para o Seo Jin. Ela achou o aparelho no esgoto, onde o vilão morreu ou sumiu, e incrivelmente não tinha digitais e nem provas. Ela falou para ele considerar aquilo como sua dívida paga pela entrada do exame. O Seo Jin fica aliviado porque o celular sobreviveu a tudo isso, e a Libur chega e finalmente faz a pergunta que vale 1 milhão. Afinal, que troço que é esse? Rapaz, esse celular deve ser da Nokia, né? Porque ele caiu no esgoto, sobreviveu à explosão e tá inteiro, rapaz. De qualquer forma, o Seo Jin estava lá olhando para o celular e pensando, será que tem mais alguém da minha terra aqui? E não é que o telefone toca bem nessa hora. Obviamente, o número era desconhecido e ao atender, a voz do outro lado gela a espinha dele. E era ninguém menos que o Kim Tae-won, aquele loiro arrogante da escola que fazia bullying com ele. E o pior, o Tae-won agora é membro da guilda Avalon, a mais forte de todos. E obviamente ele já chegou perguntando se ele achou que era o único especial ali. E aproveitando a oportunidade, por que eles não se encontravam na ponte? E já de noite, na tal ponte, o clima era muito pesado. O Tae-won chega na marra, dizendo que também encontrou Deus e veio parar ali. Ele acusa o Seo Jin de estar imitando ele, porque o Tae-won se acha o protagonista da história e manda o papo reto. Ele não aparecer no exame de jogadores e para ele ficar quietinho na dele, assim como o lixo que ele é. Basicamente, o Tae-won trata o Seo Jin como se ele fosse um NPC que estava atrapalhando o brilho dele. O Seo Jin treme na base, mas lembra que prometeu mudar? Ele olha pro Tae-won, cerra os punhos e diz que ele vai subir a torre. E pra provar que não tava imitando ninguém e que não depende do item, o Seo Jin faz o impensável. Ele simplesmente jogou o smartphone no rio, falando que ele não era o Tae-won e não se importava com o que ele achava. O Tae-won fica furioso e libera uma aura vermelha, que talvez é o poder de Deus que deu pra ele, e decide matar o Seo Jin ali mesmo. Mas o Han aparece e bloqueia o ataque com seus tecidos amarelos, por falando que atacar um civil é contra as regras. Por isso ele deveria voltar para o castelo. Mas a luta começa, o Tae-won é arrogante, fica desviando e dizendo que já conhecia os golpes dele e sabe como a magia de tecido funciona, e ele age basicamente como aquele cara que lê o guia do jogo na internet e acha que sabe de tudo. Então, mas o Han mostra que a prática é diferente da teoria. Ele surpreende o Tae-won com a velocidade e joga o loiro pro outro lado da ponte com um socão. E o Han estava lá meio chocado, porque o Tae-won não só desviou, como copiou a habilidade dele. Ele invoca tecidos vermelhos, mostrando que aprendeu o truque só de olhar, falando que ia testar isso nele. Contudo, a festa acaba muito rápido. Uma voz vem do lado e era ninguém menos que o Jin, que era o ranking número 2, o chefe da vila, sentado no corrimão super relaxado. E o Tae-won, ao invés de ficar com medo, vira fã. Ele fala que o Jin era igualzinho no webtoon, tinha até o braço mecânico e tal. Porém, o Jin ri falando que o Tae-won era um inovato total, já que ele tava ignorando ele assim. E o Tae-won começa a analisar. Ele é um espadachim mecânico, tem que manter sua distância, né? Só que antes que ele terminasse o pensamento, o Jin já estava atrás dele, comentando que ele iria corrigir sua postura primeiro. O Jin dá um simples peteleco na testa do Tae-won, e o resultado? O Tae-won voa pra longe, parecendo um boneco de pano, e o Jin até avisa que era bom ele tomar cuidado, já que começava a calçada bem ali, então ele deveria levantar logo. E o Tae-won tenta levantar cheio de marra, dizendo que não acabou, e o Jin começa a brilhar literalmente. O clima fica pesado. O Tae-won trava, percebendo que não consegue nem se mexer diante da pressão do ranking número 2. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta socão, que eu acho que daqui a pouco vai vir um socão monstruoso na cara desse loirinho vagabundo aí. Calma, tô meio nervoso aqui, relaxa. De qualquer forma, muchachos, aproveitar que vocês já chegaram até aqui, considere virar membro no canal aí pra ajudar nós, sabe? Pra que eu consiga continuar trazendo mais e mais obras na velocidade absurda, assim que eu consigo, né? De qualquer forma, já enrolei bastante. Vai pro próximo vídeo, curto, tá tão bom quanto esse.
Quando o Jin ia finalizar o serviço, que é transformar o Taiwan em patê, a guilda Avalon aparece. A Bichinti e Kalu, que são os subalternos, entram na frente. Eles usam a carta da diplomacia, falando pro Jin, pedindo favor, né, que o vice-capitão mandou eles recuar e eles iam pagar os prejuízos e respeitar o tratado de não agressão. O Han fica indignado, porque tipo assim, você acha mesmo que eles vão sair impune? Mas o Jin, com a cara de poucos amigos, aceita o acordo pra não causar uma guerra entre a vila e a guilda. O Taiwan sai de lá, mas não antes de soltar o veneno, falando que o Jin ia se arrepender de proteger o idiota do Seljin. O Jin nem liga. E mais tarde, o Seljin não consegue dormir. A vergonha e a impotência de batem forte. Ele vai até a oficina onde o Han está e o Han tenta consolar, falando que ele é forte, não se preocupar. E o Seljin rebate sincero pela primeira vez, falando que Alibur é forte, ele não. E enquanto ele não conseguir acertar um golpe sequer no seu oponente, ele é um inútil. Nisso, o prota abaixa a cabeça e pede para ele o treiná-lo, porque ele queria ficar forte. O Seljin passou a noite inteira tentando acertar o Han, e o resultado, o chão tava cheio de buracos das quedas do Seljin e o Han tava intacto. O Seljin estava no chão, chorando e se chamando de fraco, falando que ele é um lixo sem Alibur e ele devia desistir tudo logo. E o Han já manda a real falando que destruir o corpo sem um plano é burrice. Ele foi ali pra reclamar ou pra ficar mais forte. E de repente, Alibur aparece, também chorando, mas de raiva, questionando do porquê que o prota tinha ido lutar sem ela. Porque tipo assim, ela é uma inútil agora, só por ter um braço quebrado? Nisso ela chora, bate no Seljin, ajoelhada no estômago clássico e faz o drama digno de novela. E o Han, vendo a cena patética e fofa ao mesmo tempo, decide: Ok, eu vou treinar vocês dois. E o Seljin, ouvindo isso, fica tão feliz que grita um obrigado, acordando a vizinhança inteira no processo. E na taverna, a galera estava fofocando. O boato é que o tal do cara do smartphone, que é o Taiwan, é da guilda Avalon, e que o Seljin, o nosso protagonista, estava sujando o nome da guilda. E um tal de Shounen, um nome sugestivo para um personagem genérico, começa a falar mal do Seljin, falando que ele era um blefe, um fraco que depende de itens, e se fosse ele nem aparecia no exame de vergonha. Nisso, o Shounen tenta flertar com a Lilith, aquela elfa, achando que ela estava interessada nele, e a Lilith levanta, fria como o gelo, e declara: Eu vou embora, não tenho tempo para perder com conversas inúteis. O Shounen fica meio arrasado na mesa, o que mostrava que o soldado foi abatido. E na rua, o Paches provoca a Lilith perguntando se por algum acaso ela gostava do Seljin. A Lilith agarra ele pelo colarinho, perguntando se ele tava maluco, ele só odiava quem fala mal dos outros sem saber a verdade. Nisso, eles olham para a torre ao longe, o clima de urgência bate, porque faltava menos de 10 dias para o teste preliminar. O Han, o Seljin e a Alibur também olham para a torre determinados, e o treinamento intensivo estava prestes a começar. Assim, o Han leva a dupla dinâmica, o Seljin e a Alibur, para a beira de um penhasco perto da torre. Ele desenha uma linha no chão e diz para eles atravessarem. A Alibur, toda confiante, fala: é fácil, né? Só que na hora que ela passa a linha, ela cai dura no chão, desmaiada, tá? O Seljin, suando frio, tenta passar e sente como se o corpo estivesse se desfazendo. Assim, ele apaga e acorda do outro lado ofegante. Isso, Han explica que ali era o domínio da torre, e naquele lugar o conceito de morte não existe. Se ele morrer, entre aspas, volta à vida, mas paga um preço. Ele perde um pedaço da sua memória. A Alibur acha barata, porque tipo, só memória, tranquilo, né? E o Han balança a cabeça, tipo, coitado, não sabe de nada. Isso, o Han joga os dois penhasco abaixo, que é um belo método de ensino. A missão é simples: achar um pano amarelo escondido e sobreviver. O lugar lá embaixo é o Bosque dos Perdedores, cheio de monstros azuis e olhos brancos que na verdade são pessoas que falharam e perderam a humanidade. O Seljin cai no meio dos monstros, a Alibur está desmaiada e enjoada e o caos começa. O Han observa de cima decepcionado, porque tipo assim, eles já falharam? Cadê o trabalho de equipe? Porque se não tiver, já era. E enquanto estava desmaiada, a Alibur tem um sonho barra flashback. Ela está sonhando num lugar cheio de tesouros, esperando pelo deus Arthur. Ela se sente solitária e triste, desejando ter um nome próprio, não apenas o nome de uma arma chamada Excalibur. E assim, ela acorda com o Seljin gritando desesperado, segurando apenas o cabo da espada quebrada. O Seljin, encurralado, implora pra ela, por favor, só mais uma vez, porque eles conseguem se trabalhar juntas. E assim, a Alibur se emociona, brilha
e se transforma na espada completa, falando que era bom acabar com eles num golpe só. E o seu Jin sorri e solta um ataque devastador de luz que varre os monstros. Só que nem tudo são flores, muchachos. Logo depois do ataque épico, o seu Jin fica verde, porque ele vai vomitar, parece que ele tava no montanha-russa. Só que Libur fala que era bom ele se segurar, porque eles precisavam sair dali. E justo nesse momento, de repente, o seu Jin olha pra cima e vê algo surpreendente. O treinamento segue firme. O seu Jin percebe uma vantagem desse lugar bizarro. Eles não sentem fome. O combustível deles é o sono. Dormiu, curou. Enquanto a Libur dorme, o seu Jin tem um sonho estranho. E vê ela sentada numa pilha de tesouros sozinha e entediada. E quando acorda, a Libur revela que sabe exatamente quanto tempo passou. Que era mais ou menos umas 56 horas. Porque ela costumava contar os segundos quando ela estava presa no mundo divino. Ô louco, contar segundo por séculos, né? Só pode, porque a coitada ficou tanto tempo lá sozinha que tá explicado por que ela tá tão estressada. De qualquer forma, eles finalmente chegam ao centro da floresta e encontram o pano amarelo que precisavam para passar no teste. O problema é que o pano tava amarrado no braço de um monstro gigante e furioso. O seu Jin entra em pânico. O Han, observando de longe ou telepaticamente, provoca: ah, você vai fugir de novo, é? Acha impossível vencer? E o seu Jin, diante disso, fica revoltado. Como é que ele vai pegar isso sem morrer? Ele reclama, a Libur xinga e o caos continua igual como sempre. E no meio da correria e do desespero, o seu Jin percebe um detalhe crucial. O pano amarelo estava amarrado com um laço perfeito e delicado. E ele pensa: pô, um monstro irracional não faria um nó tão bonitinho. O Han com certeza armou isso. Logo, dá pra chegar perto. Então o seu Jin para de correr, vira para o monstro e faz o impensável. Ele se curva e diz: olá, prazer em te conhecer, meu nome é seu Jin. Libur, vendo isso, começa a pensar: pronto, ele já coringou, ele ficou maluco de vez. E do lado do monstro, ele trava, começa a tremer e cai na gargalhada. A criatura se transforma e revela sua verdadeira forma: uma mulher demônio de pele azulada. Ela comentou que o prota conseguiu adivinhar, só que ela não esperava que alguém tentasse conversar com ela. E ela explica que estava apenas atuando ao pedido do Han, e como o seu Jin foi educado e percebeu que ela não era apenas uma besta fera, ele passou no teste. Assim, ela entrega o pano amarelo de presente, dando parabéns ao prota. A alegria de ter conseguido o pano amarelo durou muito pouco. Assim que o seu Jin pega o tecido, a mulher demônio surta. Ela rasga o pano e grita que eles mataram os filhos dela, e quanto deles eles mataram até chegar ali. Ela prende o seu Jin no chão e acusa dele ser o primeiro a atacar, e quando o seu Jin tenta reagir, ela, com um sorriso psicopata, arranca um dedo da mão dele. A dor é insuportável, mas o sangue não sai, que era um efeito da torre. Só que a dor e o medo eram muito reais, e ela até falou que se ele se mexer de novo, o próximo seria o ombro. E lá no penhasco, o Jin tava furioso com o Han, porque tipo assim, ele usou a louca como isca, eles vão morrer, pô. Mas o Han, com um olhar sombrio, responde que eles pediram para ficar fortes, e se eles falharem, ele morre junto deles. O Jin solta o colarinho do Han, impressionado com a determinação suicida do guarda, falando pra ele não morrer, eles deveriam acreditar neles até o fim. E de volta ao massacre, o demônio sussurra no ouvido do seu Jin, falando pra ele desistir, voltar para o Han e dizer que não quer mais subir a torre. Senão, ele vai perder a memória e vai virar um monstro igual a eles. O seu Jin concorda com a cabeça, só que não. Ele segura a mão dela com força e grita que não vai desistir, mesmo que ele morra ali. E assim uma luz brilhante explode do corpo dele. A Libur assiste em choque, porque tipo assim, o perdedor cansou de perder. Enquanto isso, na sede chique da Guilda Avalon, o vice-capitão Van Jitishmundi, que nome estranho da pega, conversa com Absentio, que era um mascarado. Eles analisam o smartphone falso que acharam no esgoto, e tipo assim, aparentemente era inútil sem dono. O Taiwan entra na sala sem ser convidado e exibe o seu próprio celular, falando que ele pode copiar habilidades, e ele vai destruir o seu Jin no teste em 5 dias. O Taiwan tava com sede de vingança contra o Jin por causa do peteleco, e contra o seu Jin por simplesmente existir, eu acho. O vice-capitão acha ele interessante, mas o Taiwan percebe que não consegue ver o rosto
rosto do chefe. Talvez fosse algum tipo de magia poderosa bloqueando a visão, algo do tipo. E de volta à floresta, o Seojin brilha intensamente. Ele encara demônio nos olhos e diz que ele cansou de ouvir que ele deveria desistir. E não importa o quanto ele tentasse, as pessoas simplesmente o odiavam. E ele é um perdedor patético sim, mas não vai parar. E assim o Seojin surpreende todo mundo, inclusive a si mesmo, quando seu dedo arrancado cresce de volta num instante. A mulher demônio fica em choque, questionando se aquilo ali é uma super regeneração, e o Seojin, possuído pela raiva e adrenalina, agarra a mulher e grita que vai provar que não era um inútil. A Libur achava que ele ficou maluco, mas aceitou a deixa. E assim ele avança com tudo pra cima do demônio, mas desvia no último segundo. O alvo dele não era ela, mas os monstros, que eram os caídos que estavam atrás dela. Nisso, Seojin prepara o golpe final para matar os monstros, mas trava. Ele vê os corpos queimando e em sua mente ele percebe que eles já foram humanos. A vida deles não era diferente da dele. Então ele não consegue matar, e a compaixão, ou falta de coragem, segundo ele, o impede. E assim, a demônia aproveita a hesitação, pega ele pelo pescoço e o joga no chão. O Seojin já pensa que perdeu e vai morrer, mas ao invés de garra rasgando a sua carne, ele sente lágrimas. A monstra estava chorando em cima dele. E assim entramos nas memórias da demônio, que se chama Nitsa. Ela vivia sozinha na floresta, entediada, até que 3 garotos aspirantes a jogadores a encontraram. Eles começaram a chamá-la de mestra ou professora, e apesar de ser meio tsundere, fingia que não ligava, ela amava os garotos, eram como filhos pra ela. Os meninos até prometeram que eles iriam subir a torre, virar rankers e voltar para buscar ela. Ela ficou esperando, olhando para a lua e torcendo por eles, falando que não importava se eles falharem, ela só queria que eles voltassem vivo. E assim, certa noite, a Nitsa viu homens de manto branco da guilda Avalon jogando lixo entre aspas no penhasco da floresta. Eles tratam a floresta dela como um lixão para os fracassados. E quando ela foi olhar os corpos jogados, eram os seus 3 alunos. Eles falharam, foram descartados pela guilda e viraram monstros caídos que habitavam a floresta. E a revelação de tudo isso é que os monstros que o Seojin tentou matar e hesitou eram os alunos amados da Nitsa. Ela chorava porque ele quase matou as únicas lembranças, entre aspas, vivas que ela tinha deles, mas também porque viu a bondade nele ao parar o ataque. E a professora Nitsa, a demônio, desaba em choro, abraçando o Seojin e culpando-se por tudo, mas aí algo mágico acontece. Os monstros caídos, ou seus ex-alunos, impedem que ela ataque a Libur, e eles, mesmo transformados, protegem a professora e mostram que ainda confiam nos novos candidatos. E a Nitsa, emocionada, volta à forma humana e faz um pacto com Seojun e a Libur, pedindo para que eles prometessem que vão voltar vivos depois de realizar o desejo deles. E eles prometem, e assim começa o treinamento infernal de pega-pega. Com isso, passam-se 3 dias. O Seojin e a Libur estavam exaustos, sujos, mas vivos. A Nitsa revela que eles são os únicos alunos que ela não conseguiu pegar, então é um parabéns. E a lição final dela é simples, muchachos, é saber fugir de alguém mais forte é essencial para sobreviver na torre. Eles comemoram, choram de alegria, até que a Nitsa entrega um pano amarelo e diz: agora peçam para que ele ensine o resto. E assim o chão explode e o Han aparece das sombras com a cara de quem não dormiu e estava afim de maldade. Ele pergunta se por algum acaso alguém falou mal dele, porque ele iria mostrar o que é verdadeiro inferno nos próximos 4 dias. E assim a cena corta para o dia dos testes dos jogadores. A galera tava reunida na entrada, o Shonen, aquele cara metido do bar, estava tentando animar o grupo, enquanto o Pashes e a Lilith observavam. A Lilith, sempre sem paciência, dá um soco no nariz do Pashes por fazer piada sem graça, e de repente um armário humano bloqueia o caminho da Lilith. E é o Bloody Mary, o único sobrevivente do grupo B conhecido por ser um psicopata. Ele já chegou falando que ali não é lugar de mulher, e a Lilith só dá 5 segundos pra ele sair. E ele ri e prepara um soco pra educar o grupo C, mas antes que ele acerte a elfa, o Shonen, sim, o falador lá, bloqueia o soco com seu cajado, questionando quem é o lixo agora e era pra ele se retirar ou ele iria machucá-lo. Contudo, a Lilith fica preocupada porque o idiota ali caiu numa provocação muito óbvia. E a confusão tava armada na entrada do teste. O Bloody Mary, que é o psicopata do grupo B, já tinha derrubado o Shonen e estava prestes a brigar com a elfa Lilith. Ela estava todo confiante, sorrindo e dizendo que era legítima defesa. Contudo, o Karma tem um time
frame perfeito. Do nada um raio azul cai do céu e esmaga o Blood Mary contra o chão. A poeira baixa e quem tava lá em pé em cima do vilão? O Seljin. E voltando um cadinho no tempo, na floresta, a professora Nitsa deu um presente de despedida para o Seljin, que era uma capa preta misteriosa que ela guardava há muito tempo. A Libur ficou com ciúmes, né, porque cadê o presente dela? Mas ela só ganhou um abraço e um pedido de desculpas. E pra finalizar, a mestra deu um beijo na testa do Seljin, deixando ele vermelho igual um tomate, e como forma de transporte rápido, ela arremessou ele com força total em direção à arena do teste. Aí, óbvio, ela gritou pra ele não esquecer a Libur, né? E voltando ao presente, o Seljin percebe que pisou em algo fofo. Aí ele olha pra baixo e vê o Blood Mary enterrado na terra. Aí ele já ficou meio preocupado, perguntando se matou ele. Mas que nem o ditado diz, né? Vaso ruim não quebra fácil. O Blood Mary levanta furioso, invoca um monstro gigante atrás dele e solta um soco devastador. A Lilith fecha os olhos achando que o amigo vai virar patê, só que foi uma surpresa. O Seljin segura o soco do gigante com uma mão só. Ele vê o amigo Shonen ferido, fecha a cara e o modo B10 é ativado. Ele aperta a mão do monstro até quebrar, invoca a Libur e fura o Blood Mary com um golpe rápido e preciso, perguntando quem disse que ele poderia atacá-lo. E assim, depois de derrotar o inimigo e deixar todo mundo de boca aberta, o Seljin vira as costas pra sair andando todo estiloso. Ele dá 2 passos, pisa na própria capa e cai de cara no chão. O silêncio constrangedor reina e o pessoal perguntou se por algum acaso ele realmente tropeçou. A Libur já dá um soco na cabeça dele, falando que ela é um idiota, porque ele invocou ele no meio da luta pra depois simplesmente cair sozinho. E a cena foi tão patética que a Lilith começou a rir, o Pastis fica chocado porque nunca tinha visto a Elfa rir antes. E nisso a Lilith já corta o papo furado e avisa que o portão tava abrindo, então eles deveriam ir logo. E assim, uma luz brilha e o teste dos jogadores começa oficialmente. E longe dali, no alto da torre, Van Jitmund, aquele cara com nome estranho pra um caramba, viu o raio azul do Seljin e comentou que aquele não é poder do seu aluno Taiwan, era de um novato diferente. E sendo curioso e querendo ver o circo pegar fogo, ele recusa enviar batedores e decide ir pessoalmente, já que ele não queria perder esse show. E assim os portões se abrem, os participantes entram numa sala gigante e o Seljin percebe que todo mundo estava olhando pra ele com os olhos vermelhos, e não de sono, mas de sede de sangue. E quem tá lá? O Taiwan, o arqui-inimigo loiro e campeão. Ah, e o Taiwan, que tem um histórico de ter massacrado um grupo inteiro na guilda Avalon sozinho quando era novato e está com sangue nos olhos. Ele caminha até o Seljin, ignorando todo mundo. A Libur já fica preocupado, mas o Seljin encara o rival. O Taiwan até brinca comentando que agora ele aprendeu a olhar nos olhos dos outros. E o Seljin rebate perguntando quando que ele vai parar de agir como criança. Enquanto isso, no balcão dos juízes, a bagunça também estava formada. Além da Momo, temos a Lulu, que é uma garota de cabelos azuis que desce até a arena, abraça o Seljin e diz que ele é fofo, mas não faz o tipo dela. Ela reclama que muita gente passou no grupo C por causa dele, que é o tal do favoritismo, né? E também tinha a Bibai, a juíza séria do cabelo verde, que concorda que o grupo C teve vantagem demais e era injusta. Por isso, a Lulu decide equilibrar as coisas, mudar as regras bem na hora. O teste do grupo B agora seria um torneio 1x1, e eles iriam cortar ele pelo menos pela metade. O Seljin e os seus amigos já engolem seco, porque o trabalho em equipe acabou de ir pro ralo, agora cada um por si. Enquanto isso, na área VIP, os figurões das guildas estavam reunidos. O Sirius, um velho chato da guilda Diazin, tava reclamando de tudo. Ele vê o vice-capitão da Avalon, que é o Jitmund, e começa a puxar o saco. E de repente, quem aparece? O Jin. O Sirius surta, perguntando o que ele tava fazendo ali, porque ali é só para líderes de grande guilda, e ele é só um sem-teto, sem guilda. E o Jin, com seu braço mecânico e um sorriso maroto, solta a bomba. Eu sou o mestre da recém-criada guilda Red Ring, que são asas vermelhas, então ele se encaixa ali, né? E o Jitmund confirma, falando que aprovou a guilda dele, por isso ele era bem-vindo. E o Jin já aproveita para provocar o rival, comentando que ele deveria esperar o dia em que eles se enfrentariam de novo. E já a Momo, que agora é uma juíza, explica as regras. Eles tinham 24 horas, vale tudo, e se ninguém vencer, ambos são eliminados. O Seljin levanta a mão para perguntar algo, mas a Momo nem espera e aperta o botão do caos. O chão se abre e todo mundo cai em buracos de teleporte. O Seljin até grita que ela poderia estar avisado, né? Mas já foi. E ele e a Libur pousam numa floresta virtual dentro da torre. Um robozinho, um Mokaiko, explica que o cenário é baseado
baseado em lugares reais do Terrarium e que os líderes das guildas estavam assistindo tudo. Então a pressão tá grande. Seljin e Alibur avistam um deserto ao longe e decidem ir para lá achando que podem encontrar alguém com habilidades parecidas com as do Taiwan, mas antes que possam ir, o oponente do Seljin aparece e era um cara extremamente desagradável que começa a xingar, falando que ele é um lixo, que depende de um smartphone. Ele era superior. E aliás, a elfa Kina Lilith era dele. E o Seljin fica feliz, comentando que bom que ele era um idiota, porque assim ele poderia matá-lo sem nenhum remorso. Assim, o Seljin acerta um soco tão forte que o cara voa pro outro lado da floresta. A Alibur dá um soco no estômago do Seljin carinhosamente, comentando que ele tinha crescido. E enquanto isso, no cenário do deserto, conhecemos John Hyuk, um membro do temido Grupo D, que era o grupo dos problemáticos e assassinos. Ele é um ator de combate, seja lá o que for isso. Ele tava enfrentando um rapaz que luta jogando pedras, é sério? O oponente do John Hyuk tenta manter a distância e jogar pedras, mas o John é um monstro. Ele esmaga as pedras com as mãos e se move super rápido. O rapaz das pedras pensa, pô, ele é muito forte, meus ataques não funcionam, então eu vou ter que usar minha habilidade secreta, mas tem muita gente olhando. E assim, no deserto, a luta entre o John Hyuk e o Bashi estava pegando fogo. O John tinha um estilo de luta meio estranho, ele bebe um licor e tudo ao seu redor fica lento, e o Bashi percebe que algo tá errado quando ele tenta atacar com seu corpo e não responde. Ele leva um soco tão forte que atravessa uma parede de pedra. O John até pergunta se por algum acaso ele vai perder com um único golpe. E o Bashi percebe que para vencer ele precisava entender a habilidade do seu inimigo. E de repente uma cabeça gigante aparece flutuando acima do Bashi e gritando errado. O John Hyuk fica meio confuso, perguntando que raios é aquilo ali, se é a habilidade do juiz, alguma coisa assim. E aproveitando essa chance, o Bashi corre, rouba a garrafa do John Hyuk e bebe tudo num gole só. O John ri chamando ele de idiota porque a habilidade não era o álcool, é ele, e beber não vai dar poder pra ele. E ouvindo isso, o Bashi sorri. A cabeça gigante acima dele grita que agora sim, e a habilidade do Bashi é copiar e anular a do oponente, mas com condições. Primeiro, ele precisava entender a habilidade inimiga. Segundo, ele precisava cumprir as mesmas condições, que no caso é beber o álcool. Terceiro, funciona como um jogo de pedra, papel e tesoura. Se ele cumprir tudo, ele ganha. E assim, o Pachis faz um sinal de tesoura, que era a vitória, e o John Hyuk paralisa totalmente. Pachis até pergunta de quantos socos ele precisava dar para ele morrer. E bom, com isso, muchachos, já tá na cara que o John Hyuk é derrotado e a vitória era do grupo, Zé. E em outro cenário, numas montanhas nevadas, a Lilith, a elfa, caminhava sozinha no frio e ela conversava com uma chama em seu ombro. E ela chamava de pai, e era um elemental de fogo. E o pai começa a provocar, falando que o Seljin é meio bobo, mas tem sorte, já que era a primeira vez que ele via ela gostar de alguém. Daí ele até comenta que as crianças crescem muito rápido e a Lilith apaga o fogo na hora furiosa, falando que é bom parar com essas piadinhas aí. Deixando isso de lado, eles encontram pegadas estranhas na neve. O pai analisa, comentando que parecia ser uma armadilha, mas é muito mal feita. Porque, tipo assim, tinham galhos quebrados de propósito, o que mostrava que alguém queria ser encontrado. A Lilith sorri, percebendo que não era a única caçadora ali. Agora, mudando de cena, o dia começa tranquilo nas montanhas. Alibur estava descansando na grama, com aquela vida boa, enquanto o Seljin estava se matando de fazer flexões. O Prota estava tão traumatizado com o treinamento anterior que sente que estava sendo observado o tempo todo. Sabe aquela sensação que tem alguém te julgando na academia? É tipo isso, só que com risco de morte. E de repente o instinto apita. Dois olhos gigantes brilham em uma sombra. De repente o instinto dele apita. Dois olhos gigantes brilham e uma sombra enorme cobre tudo, e era o Shonen, o Rei Macaco, descendo dos céus com um ataque devastador usando seu bastão gigante. Enquanto a juíza Momo ia anunciar os vencedores para os líderes das guildas, todo mundo para assistir essa luta. Descobrimos que o Shonen não é pouca coisa não, ele é filho do Rei Macaco lendário. Ele nasceu com um receptáculo real e teve seus poderes selados porque era forte demais. Ele saiu de casa prometendo ao pai que recuperaria os tesouros perdidos e faria o seu nome. Basicamente, o Shonen tinha certeza absoluta que ele era o protagonista da história e que o Seljin era o NPC figurante pra ele derrotar. Pô, até faria sentido se fosse em outra história, né? Mas, infelizmente, o deus ali do mundo escolheu outra pessoa pra ser o protagonista desse lugar. Nisso, o Shonen lança seu ataque confiante, jogando uma maçã que vira um projétil gigante pensando, pô, isso deve bastar pra segurar esse figurante.
e o ataque explode, quebrando o penhasco em volta, mas quando a poeira baixa, a cena é chocante. O Seojin não só segurou o ataque não, como quebrou o ataque e estava segurando o Shonen pelo pescoço, levantando o príncipe macaco do chão com uma mão só. Os líderes das guildas ficaram em choque, como um humano venceu o filho do rei macaco na força bruta. Enquanto isso, Ohan explicava para o Jin que ele não deu poder ao prota, ele sempre teve essa força monstruosa, ele apenas ensinou a controlá-la. Enquanto o Shonen se debatia, xingando e tentando usar o seu poder selado, o Seojin olha para ele com frieza, comentando que ele estava confuso, ele deveria acertar os fatos. Ele era muito mais fraco do que ele. O Seojin aperta o pescoço, prepara a espada e desfere um golpe final. O Shonen é deletado, entre aspas, dissolvendo-se no ar e provavelmente ele estava eliminado barra teleportado, eu acho. E assim, o Seojin tá no meio do campo quando de repente ele apaga. A morte temporária da torre o leva para um papo com a Arthur, que é o dono e o deus do mundo, né? O Arthur tava meio confuso porque, tipo assim, ele não sabia se deveria dar parabéns por morrer ou pedir desculpas, e ele avisa que o Seojin morreu num lugar bugado da torre, então teve sorte de não perder muita memória, mas o aviso final era sério. Na próxima morte ele vai pagar o preço. E assim, o Seojin acorda com a capa nova, que foi o presente da professora Nitsa, que voou até ele. E assim ele ganha um upgrade estranho, que era raios elétricos saindo do corpo, mas ele disse que eles não tinham tempo a perder porque faltava menos de 24 horas. E voltando, no cenário da neve temos uma batalha de invocadores. A Lilith, que tava com o espírito de fogo do pai, versus a Kalua, uma garota da guilda Avalon, que invocava lobos e espíritos animais. A Kalua se acha a caçadora suprema, ela acerta uma flecha na Lilith e pensa, pô, ganhei, espíritos fortes consomem muita energia. E ela já tava pensando que a Lilith ia ficar sem mana logo logo. Ela persegue a Lilith até uma caverna, crente que a elfa estava encurralada e sem forças, e a Kalua entra na caverna rindo, falando que ela perdeu sozinha. Só que aí vem a surpresa, muchachos. A Lilith estava na entrada da caverna inteiraça e com seu espírito de fogo, o pai mais forte do que nunca. Ela questionou que tempo de invocação, que raios era isso? E acontece que a Lilith não gastava mana do jeito normal não, ou ela tem uma reserva absurda. O pai dela dá um socão de fogo na Kalua que voa na parede, o que mostrava que a vencedora foi a Lilith. Enquanto isso, os líderes das guildas assistiam tudo pelas câmeras. A Momo avisa que a maioria das lutas tinha acabado e temos os vencedores. O Pashis, que tava bêbado no deserto, o Seojin treinando com os raios, a Lilith com o pai de fogo na caverna e o Taiwon sorrindo numa sala meio estranha. Uma das líderes, a Kitty, que era a cavaleira dos demônios, comenta com a Louise que, bom, aparentemente tem uns novatos interessantes esse ano. E lá no camarote VIP, os líderes das guildas estavam discutindo quem vão recrutar, parecendo técnicos de futebol escolhendo o time. A Kitty, que é a cavaleira do demônio, queria o Seojin, porque o garoto humilhou o príncipe macaco. O líder da Rua Norte queria o Pashis, porque ele tem uma habilidade inútil, mas com potencial incrível. E a Louise queria a Lilith, porque, bom, ela se identificou com ela. Eles criticam a guilda Avalon por só investir na elite e ignorar os novatos, e o vice-capitão da Avalon, aquele com nome estranho que eu desisti de falar, defende o seu protegido, que é o Taiwon, o loiro do celular, e diz para eles olharem para a tela, porque aquele é o tipo de gente que entrava na Avalon. Na tela, o Taiwon tá sendo um babaca, torturando um perdedor do grupo C e perguntando sobre Seojin quando do nada uma espada voa e mata o perdedor vaporizado. E quem aparece? O Myung-yeon, um espadachim perigoso do grupo D. Ele chama o Taiwon de cachorro da Avalon e daí o clima já começa a esquentar. O Taiwon tenta atacar, mas o Myung pega a espada dele no ar com uma facilidade absurda e corta o Taiwon, que usa uma habilidade de ilusão barra teleporte pra fugir. O espadachim comenta que ele fala demais e luta de menos. Assim, a luta continua. O Taiwon usa o smartphone pra copiar a habilidade de sabre de luz e tenta atacar. O Myung analisa tudo em segundos e reflete que aquele celular era um condutor. Ele copia habilidades, mas só pode usar uma por vez, o que era uma decepção. E assim, o Myung segura o ataque do Taiwon com a mão nua, joga ele contra a parede e destrói o garoto, comentando que ele confiava demais naquele brinquedo e em uma
luta real não existe uma segunda chance. É assim, o Taion estava nocauteado e vemos um flashback rápido. Ele perdeu tudo no incêndio e fez um pacto com um homem misterioso para voltar no tempo ou consertar as coisas. E de volta à realidade, o Myung destrói o drone de vigilância, arriscando ser desclassificado para ninguém ouvir a conversa. Ele chuta a cara do Taion para acordá-lo, falando que a luta acabou e agora era a hora das perguntas. O Myung pergunta agressivamente de onde o Seojin tinha vindo e de onde ele veio. O Taion, todo quebrado e confuso, percebe que não tem escolha a não ser falar. Tipo assim, a luta entre o Taion e o Myung parecia ter acabado quando o Taion ativou uma armadilha de campo gravitacional de ranking 7. O Myung é esmagado no chão. O Taion ri todo arrogante, comentando que ele só estava fingindo ser fraco para atrair idiotas como ele. E o PVP era a melhor forma de subir de ranking. O Taion exige que o Myung admita a derrota e o espada assim sorri e diz: beleza, o fantasma pode fazer o que quiser com você. E de repente uma coluna de fogo gigante explode. O Myung não estava perdendo não, ele estava brincando. Ele invoca uma entidade chamada Grande General. E assim o Myung segura o Taion, que agora parece uma formiga, e pergunta com um olhar psicopata como estava o Arthur. O Taion já treme na base sem entender nada e o Myung, decepcionado com a falta de resposta, simplesmente quebra o Taion ao meio com um golpe, comentando que se ele quer tanto saber, que vai encontrar ele no inferno. Longe dali, a Mom anuncia o exame final, que era uma missão em grupo, e as regras são bem simples. A pessoa é teleportada para um lugar aleatório e precisava formar uma dupla barra grupo para sobreviver. E antes de ser teleportada, Lee Burke deixa um recado carinhoso sobre o Taion, que se ele encontrar aquele loiro de novo, ele vai tingir o cabelo dele de vermelho com o sangue dele. Ela solta uma risada tão macabra que até o Seojin fica com medo. Assim, ele é teleportado e dá de cara com a Lilith. O clima fica estranho, a Lilith tenta bancar a Durona, falando que logo você, que espinho no olho, mas o espírito do pai dela, o foguinho lá no ombro, fica zombando: minha filha fala demais quando gosta de alguém, né? A Lilith já fica vermelha, briga com o pai, e o Seojin, lerdo como sempre, não sente nada. E de repente uma voz grita do céu: me segura! E a Lee Burke caindo em queda livre. O Seojin, como um bom herói, pega ela no colo, quase quebrando os braços dele com o impacto. Lee Burke, toda feliz, lambe o Seojin e cumprimenta a Lilith. E agora temos um grupo formado. Primeiro, o Seojin, que é um tanque barra guerreiro com regeneração. Segundo, a Lee Burke, que é a arma lendária com personalidade forte. Terceiro, a Lilith, que é uma maga invocadora com mana infinita, aparentemente. Isso, a Lilith sugere que para criar o grupo bastava apertar as mãos. Eles apertam as mãos e o time estava oficializado. E assim, o robô Mokaiko aparece e diz bem-vindo à missão e fala para eles não se separarem, ou se separem, tanto faz. Contanto que cheguem ao ponto de encontro, tá tudo certo. E assim, monstros de pedras aparecem. A Lee Burke fica com medo e o Seojin protege a Aifu e leva uma bronca por gastar energia à toa. O pai da Lilith conversa com a Lee Burke, comentando que a força da Lilith vem dele, mas era meio complicado. Eles descem um penhasco e encontram a entrada de uma masmorra barra caverna. E lá dentro, eles encontram uma bifurcação e o clima tava tenso. O pai da Lilith tem a brilhante ideia de separar o grupo. O time A seria o espírito, que no caso é o pai e a Lee Burke, e o time B seria o Seojin e a Lilith. A Lilith já fica furiosa porque, tipo assim, por que tinha que deixar sozinha com ele? O pai pisca para a Lee Burke e comenta que ele precisava de um tempo sozinho e achava que esses dois precisavam conversar. Basicamente, o espírito de fogo tava bancando o cupido e tacando fogo na relação, eu acho. Enquanto caminham pelo corredor errado e voltam pra trás, o pai conversa com a Lee Burke e ele admite que a Lilith é meio solitária e que ele, apesar de tentar ser amigo, acaba sendo um fardo pra ela. Por isso que ele pediu pra Lee Burke cuidar dela por ele. Agora do outro lado, o Seojin e a Lilith estão um silêncio constrangedor. A Lilith tava meio brava e ignora o prota. Eles chegam a uma porta assustadora. O Seojin, medroso, sugere esperar os outros e a Lilith, já impaciente, comenta que passaram-se 22 horas e o teste ia acabar, então era bom ele sair da frente.
Eles discutem, o Seojin segura o braço dela, falando pra ela parar de ser teimosa, porque ele salvou ela, então por que ela tava odiando tanto ele? E a Lilith simplesmente explode, falando que não tem tempo para se preocupar com ele, ela vai virar uma jogadora, custe o que custar. E no meio dessa briga aí, um monstro gigante ataca a Lilith por trás. O Seojin, num reflexo heróico, pula e salva a elfa antes de ser esmagada. Daí ela começa a gritar por que ele havia salvado ela, e ele simplesmente respondeu porque ela salvou ele antes, então eles estavam queixes. Contudo, o preço foi alto. O Seojin olha para baixo e percebe que a sua perna foi arrancada pelo monstro. E ele desmaia de dor e choque, enquanto a Lilith fica desesperada. Enquanto o Seojin estava sem perna e desmaiado, o pai, que era o espírito de fogo, avisa que, como ele não tem habilidade de cura, o tempo estava se esgotando. A Lilith, se sentindo culpada, já que o ataque era pra ela, decide agir. Ela come um pêssego divino. Na verdade, parece uma maçã, mas ok. E oferece o seu próprio sangue e energia para curar o Seojin. E óbvio, isso quebra o contrato dela com o pai e consome muita força. E o resultado? O Seojin acorda com uma perna novinha em folha e o efeito colateral? A Lilith virou uma criança. Agora nós temos um time de um guerreiro com a capa mágica, uma espada humana doidinha da cabeça e uma elfa mini e rabugenta. E assim, eles entram na sala do chefe e lá tava um monstro de pedra gigante chamado Jin. E o Jin é educado do jeito dele. Ele fala que Jin não é estátua para ser olhada, por isso eles vão embora ou o Jin esmaga eles. O Jin ali fala de si mesmo em terceira pessoa, o que é fofo pra um monstro de assassino, né? Nisso, a Lilith, agora pequena e com menos poder, grita que eles deveriam ir embora, já que ele é ranking B ou superior. Não dava pra vencer não. Contudo, o Seojin, com a confiança renovada e a perna nova, decide lutar. Perguntando se ela lembrava do que a professora Nitsa havia dito, que contra um ranking B, ele deveria utilizar a habilidade especial. Contudo, o Seojin também ignora os avisos de segurança da professora Nitsa, que ele não deveria usar essa habilidade porque ele era fraco demais, e mesmo assim ele ativa a espada da abertura com a Libor. Ele visualiza uma imagem perfeita da espada mais forte. O Jin tenta esmagar o Seojin com apenas um aplauso de gigante com as mãos de pedras. O Jin até acha que tinha vencido, né? Contudo, um pilar de energia pura explode entre as mãos do monstro e o Seojin não só sobreviveu, como estava prestes a partir o chefe ao meio. Com isso, o chefe de rank B não teve nem chance contra o poder concentrado e ao vencerem um baú misterioso, concorrentes aparecem para a recompensa da masmorra secreta. Enquanto isso, o Pashes e a Tsumama estão em apuros contra uma dupla do grupo D, o Paragas, que era um marionetista, e Jonchi, eu acho que é isso, escultor. E obviamente a combinação é mortal, já que o Jonchi cria bonecos de pedras e o Paragas os controla. E se quebrarem, eles reconstroem, então é infinito, eu acho, né? E o Pashes parecia encurralado, mas sorri perguntando se eles deveriam jogar. Assim, o juiz fantasma aparece sobre sua cabeça e o Paragas pensa, pô, já era, ele vai usar a habilidade dele. Jonchi, furiosa, fala que vai esmagá-lo com pedra e ataca com tudo. E nisso o Pashes falha, pedra ganha de nada. No caso, ele escolhe o papel, já que o poder dele é pedra, papel e tesouro, né? Então eu acho que é isso daí que ele quis dizer. O negócio é que os vilões são jogados para longe com força total e o Pashes venceu usando as condições dos inimigos contra eles mesmos. Lá em cima, observando todo, estava o Taiwan e o seu parceiro Absente, que é o mascarado. O Taiwan estava obcecado em ficar mais forte depois de apanhar pro Jin e do Yongyeon. E assim, ele analisou a sua habilidade de copiar. Primeiro, só dava para copiar personagens do Webtoon. Segundo, só usa uma habilidade por vez. Terceiro, tinha um limite diário. E quarto, os riscos aumentam com o uso. Ele vê o Pashes lá embaixo e pensa, pô, a habilidade dele é condicional. Ele precisava tomar cuidado, mas mesmo assim o Taiwan ataca com um projétil de energia gigante. O Pashes bloqueia o ataque, olha pra cima e vê que é o loiro que brigou com o Seojin. E provavelmente ele ataca sem avisar, o que era uma falta de educação. E já do lado do Taiwan, ele analisa e nota que para a habilidade do Pashes funcionar, ele precisava de diálogo, visões e condições. Então se ele atacar de longe, sem falar, ele ganha. Agora do lado do Prota e da Lilith, eles abriram um baú do tesouro da masmorra. A Lilith, que tá na versão Chibi, recebe uma recompensa menor, mas muito útil. E eram as lágrimas do dragão azul. E ao utilizar o item, ela recupera todas as condições originais. Ou seja, a Lilith volta a ser adulta e ela fica mais forte e feliz. E já o Seojin recebe a recompensa principal. Um livro estranho com uma cruz e uma energia divina. O item se transforma em uma estatueta épica e dá a ele uma marca de jogador.
jogador. O Arthur, assistindo de camarote, sorri, dando bom trabalho ao seu Jin. Com isso, uma luz brilha e o seu Jin ganha uma classe inédita, que era a classe de jogador. E ninguém entende nada, nem mesmo ele.